gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast, o Pode Tudo no Lugar. Nosso podcast sobre organização e muitos outros assuntos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Na verdade, o nosso bate-papo hoje é um bate-papo que eu amo, né? Esse universo, esse mundo que é o mundo da organização. Vou fazer uma breve apresentação dessa mulher, porque ela é muitas coisas, muitas coisas. Bom, vamos lá. Ela é curitibana, mas mora no Rio de Janeiro. Ela é formada em administração. Depois de 10 anos trabalhando no mercado corporativo numa multinacional, ela decidiu sair, né, para ser mãe e atuar como personal organizer. Além disso, ela é palestrante, escritora, ministra o curso de mudanças para personal organizer e tem um workshop. E atualmente assumiu a gestão da Ampop, Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade. Seja muito bem-vinda, Ana Alarcon. Obrigada, Cami. Nossa, você é muita coisa. É muita coisa. O seu currículo é impressionante. Eu tenho uma amiga, a Flávia, ela me chama de Ana Furacon. Ela fala, não, ela é Furacon. Tem tudo a ver. Agora, fala para mim, Ana, assim, você trabalhou no mercado corporativo, né? A gente estava conversando, a gente bateu um papo aqui breve antes, no off, e eu até pedi para ela repetir hoje aqui, na hora do nosso podcast. Você trabalhou no mercado corporativo, largou tudo para ser mãe e trabalhar como personal organizer. Como é que foi essa transição? Então, na verdade, não foi transição, foi, né? Uhum. Eu sempre fui do mundo corporativo, eu trabalhei 10 anos numa multinacional, do ramo automotivo, como prestador de serviço e depois dentro da fábrica. E eu trabalhava na Qualidade América. Então, eu fazia toda a validação, era um automotivo, né? Para o carro ser vendido. Então, essa parte fabril, toda essa coisa de qualidade, processo, sempre foi muito meu. Quando eu engravidei, eu falei, não, quero ser mãe, né? Os primeiros 3 anos, eu quero ser mãe. Me dedicar. Decidi isso, mas aí engravidei e tal, saí. E aí voltei da licença maternidade, daí eu olhei o projeto, olhei o contra-cheque, olhei o projeto, falei, acho que eu vou ficar. E assim, e no fim, Deus... Eu falo sempre assim, eu falo muito com Deus, né? Eu acredito demais em Deus. Eu não mexo nada sem falar com Deus. E aí eu fico imaginando Deus de braço cruzado, falou assim, você pediu, agora você vai. Agora você vai. E aí teve um monte de corte, meu diretor me procurou, tentou me encaixar, e na hora eu entendi, eu falei, não, tá tudo certo. Tanto que eu fui um caso muito engraçado, que eu fui no RH e falei, então, eu vim tratar aqui da minha demissão, vou entrar naquela turma lá, eles ficaram me olhando, falei, tá tudo certo, meu diretor era mexicano, falei, ele não tá afim de entender nada disso, então tá tudo certo. Então eu trabalhei até o final, negociei toda a minha rescisão, saí, enfim, fui ser mãe. Aí fui ser mãe, emendei num outro, quando a gente fica em casa sem ter o que fazer, né? Fiz outro filho, veio a Maitezinha. E aí a Maite tinha 3 meses e eu tava em casa numa tarde, eu falei, gente, legal, mas eu preciso de mais, eu não sirvo, né? só para isso, né? E como eu amava assistir aquele Acumuladores, Discovery Home Health, aquela coisa toda. E eu nunca me esqueço, dia 27 de dezembro de 2015, eu estava sentada no sofá, a Maite dormindo no baby conforto. E veio a voz no meu ouvido, assim, você vai trabalhar com organização. Olha e isso. Organização? Demais. Como assim? E foi. E aí, nunca tinha ouvido falar em personal organizer, não sonhava. Naquela época também, aqui não era uma coisa muito não sonhava que aquilo existia. E aí, em março, gente, sem procurar, porque eu não conhecia o termo, nada. Passou um curso no meu Facebook. Personal Organizer. Eu falei, opa, peraí, eu sei o que é personal, eu sei o que é organizer. Fui ler. Quando eu comecei a ler, eu falei, gente... É isso. É isso. Aí eu fui fazer o curso, a Maite tinha 7 meses. Eram 70 mulheres no curso. Eu chegava cedo para sentar lá na frente, era em formato de U, né? Então, eu ficava com o pé, embalando o carrinho e ia ali, estudando e fazendo. Eu saí dali e falei, gente, eu nasci para isso. Maravilhoso. Me descobri, é isso que eu quero fazer. Nasci para isso. E aí não parei mais, fiz um outro curso, já comecei a me enfiar nos eventos. E meu irmão me define assim, a Ana se joga na piscina, depois ela pensa se tem água. E assim eu fui. E aí é uma história muito bacana, que merece um outro podcast, se for o caso, porque é muito cheio de estar no lugar certo, na hora certa, dentro do teu propósito, sabe? É bem bacana, assim, é uma história bem legal. Aí você saiu de Curitiba e veio para o Rio. Aí é uma outra história. Não tem nada simples nas minhas histórias, Cami. É tudo cheio, assim, dá para fazer uma minissérie muito legal. Não foi por conta da organização? Também. Na verdade, assim, eu sou apaixonada pelo Rio desde sempre. Né? E eu brinco que Deus não me deixou nascer aqui porque eu ia ser um nojo. Então, ele me pôs no sul e veio me trazendo aos pouquinhos para eu me adaptando, né? Então, eu vim para cá com 4 anos. Daí, meu irmão adorava o Zico, era do Flamengo. Então, eu adoro Flamengo. Sou flamenguista, gente.
Aí eu sempre aqui. Aí namorei 7 anos com um rapaz de Niterói, a gente chegou a ser noivo. Então eu vivia aqui também. E o irmão dele era goleiro do Flamengo, então eu vivia dentro do Flamengo. Você morando lá, mas... Morando mas lá. E sempre aqui, sempre aqui. Aí passou, casei, tive filhos nesses 10 anos, meio, né? Eu vim fazer meu visto americano aqui, casado. Então, assim, tudo vinha pra cá. Era muito engraçado. Parece que estavam te puxando. Não, é um imã, é uma cá, coisa. Né? E assim, aí com 15 anos eu vim pra gravação do show da Xuxa. E ali eu falei, eu vou morar nessa cidade. Vou morar nessa cidade, não adianta, não tem como. E aí foi, com 2016, daí em 2016 eu fiz o curso, comecei a atuar. Aqui no Rio, o curso. Não, eu fiz um curso em Curitiba. Curitiba mesmo. Fiz os 2 cursos, meus primeiros 2 cursos em Curitiba. E aí, no final daquele ano, eu comecei a trabalhar com a Priscila Saboia, que é do Rio. Sim. Então, eu fiquei 3 anos trabalhando com ela, com o Hugo no Reorganize, aquilo tudo. E em 2019 eu fui CPO mesmo, que eu queria CPO. E aí, em 2017, eu fui convidada para uma editora para fazer um livro. Aí, em 2018, ele lançou. Aí, eu vim para o Rio lançar Qual um o nome livro. do livro? É Estratégias de Vencedores. É um livro bem legal de coautoria. Aí, eu emendei no Inteligência Emocional e Financeira, que eu falei também nesse livro. E aqui no Rio. E sempre vindo, sempre vindo. E aí, começaram a aparecer os clientes aqui. Comecei a achar cliente aqui, fechar cliente aqui. E aí, comecei a vir direto, vim tanto. Aí, arrumei um namorado aqui. Aí, chegou uma hora que eu falei, vamos. O que a gente vai fazer, né? Não fazia sentido ele ir, porque eu já queria vir, né? Eu só precisava de uma desculpa. Já tinha desculpa agora. E ele bem estruturado aqui, não tinha sentido ele largar tudo e ir para Curitiba. E eu amo calor, amo praia, tudo. Meus filhos também. Você é uma carioca, na verdade, né? Resumindo, você Camila... Você nasceu no lugar errado. Total. Aí as pessoas falam, você adaptou? Eu falei, gente, eu nasci aqui. Não tenho que me adaptar. É uma carioca. E as pessoas falando, você é a curitibana mais carioca que a gente conhece. Então, assim, eu adoro o clima, eu tenho tudo a ver com esse lugar aqui. E esse clima meio caótico, sabe? Todinha eu. E aí eu vim e aqui estamos. E foi assim, em 4 dias eu achei o apartamento, organizei em 11 dias, peguei meus filhos, meus gatos e me mudei. Organizar não é o problema, né? Não era o problema. E cá estou. Agora, Ana, você contou uma história que eu achei muito, muito interessante do seu pai. Eu queria que você repetisse aqui pra gente. A sua história também com 15 anos. Sim. Aquele papo que a gente teve. Fala pra gente. É a questão do propósito, né? Eu falo, meu irmão, por exemplo, ele... não, vou ser advogado, fez direito, advogado e tá lá. E eu nunca tive isso, eu não sabia, né, o que eu ia ser. E na indústria automotiva, uma vez, o rapaz do RH falou, Ana, tem gente que é especialista, tem gente que é generalista. Ele falou, eu te vejo como generalista. Você conversa com o peão de fábrica, com o diretor, com o presidente da empresa, e você se dá bem com todo mundo. Então, você é generalista. E aí eu falei, sou generalista, mas no quê, né? Falei, bom, fomos indo. Quando eu fiz o curso, eu falei, não, é isso, gente. É isso que eu vou fazer. E pensando bem, era isso que eu ia fazer, porque na indústria você trabalha muito com isso, né? O just in time, a logística, a ergonomia, processo, economia de tempo, tudo, né? É uma organização incrível. E antes disso, e eu me dava bem lá já também, mas antes disso, eu falo, meu personal organizer, quem fez meu primeiro curso foi meu pai. Porque ele ensinava a gente a fazer mala. Então, eu lembro até hoje, a gente ia para a chácara ou para a praia, ele falava, gente, faz assim, arruma a cama, porque não dá para arrumar nada na bagunça. Arruma a sua cama primeiro. Aí a gente arrumava. Agora, você faz assim, a gente vai ficar 5 dias. Então, você vai acordar, você vai pôr uma roupa. Põe a roupa aqui. Aí, a gente vai viajar. Aí, você vai chegar e vai dormir. Então, você põe uma roupa íntima, seu pijama, uma toalha. Então, ele foi ensinando a gente a fazer assim. Desde pequenininho? Desde pequenininho. E meu pai é muito prático. Até demais. Então, ele falava assim, então vai. Agora, a gente vai fazer uma mala e vai viajar por 10 dias. Então, assim... Escolhe uma cor, preto, marrom, rosa, e leva tudo nesse tom. Senão você não... Daí você leva um sapato bege, combina com tudo. Então, ele sempre ensinou a gente a pensar assim. Nossa. Sempre ensinou a gente a pensar assim. Então, vai fazer mala, a gente era muito rápido. Fazia. A gente tem uma mala pronta. Por exemplo, até hoje eu aprendi com ele. Eu tenho uma necessaire com tudo. Então, eu vou viajar, eu tenho um negocinho de sapato necessário, só enfiar na mala. Meu pai tem uma mala pronta no carro para 2 dias, para qualquer emergência. Nessa mala tem roupa para 2 dias e tem alimento para 1 semana. Ele tem uma necessairezinha assim. Sabe aqueles potinhos de remédio manipulado, de cápsula? Sei. Ele tem um de café, um de açúcar, um de maisena, um de margarina. De margarina não, de pozinhos. Então, a gente já aconteceu da gente passar um imprevisto na estrada, ter que dormir. A gente tinha uma bolacha, tinha um biscoito, fazia um café. Tudo ali. É impressionante. Então, ele está sempre preparado. Qual é a profissão do seu pai? Meu pai é técnico de segurança do trabalho. Então, ele está na veia achar o problema antes dele acontecer. Que né? demais. Mas ele sempre ensinou. Então, ele sempre pensa uma forma... Ele chega no lugar e ele pensa, como que a gente faz isso com menos tempo? Como que a gente gasta menos energia? Então, a gente foi doutrinado a isso a vida desde toda. Pequeno. Então, eu chego num lugar, eu já olho e falo, não, aqui Você a gente já faz começa, isso, né? E sabe que é legal? Que o personal organizer, eu sempre falo, é mais psicológico do que material. Com certeza. Quando você entra numa casa,
às vezes a pessoa te chama para organizar. Às vezes não, ela te chama para organizar, óbvio. Mas você ali na visita, no primeiro dia de projeto, você já olha e fala, o problema é que não é bagunça. O problema está ali, o problema está lá, o problema está lá. E aí você detecta isso, e com muita sabedoria e sensibilidade, você vai conversando, vai conversando. Eu tenho uma história muito legal. Eu tenho um cliente que eu fiz, ele me chamou. No começo da minha carreira, os maridos me chamavam. Engraçado, né? Geralmente são as mulheres que chamam, Os maridos né? me chamavam. Mas eu criava várias dicas e eu gosto muito de serviços gerais. Então, eu sou aquela personal que muda a prateleira se precisa, que troca o varão, que conserta a lâmpada, o pereirão, assim, né? E aí, eu dava muita dica. Então, eu acho que eu conversava um pouco com esse público também. E esse marido, ele me procurou e falou assim, Ana, você é minha última tentativa antes de eu me divorciar. Olha isso. Porque não consigo. Eu já escutei isso também Não consigo. algumas vezes de alguns E clientes. aí eu fui no projeto, a esposa dele super querida. E o caos na casa era a filha adolescente que implorava por atenção. E eles correndo no dia a dia para dar tudo pro filho. Tinham acabado de voltar de uma super viagem da Europa. Assim, e a filha sempre ali. E aí quando eu fui no quarto da filha, eu percebi. E aí eu lembro que a gente estava por ali um dia. Daí ficou tarde. Eles, a gente pediu uma pizza. Vamos comer aqui com a gente? Tá, vamos comer uma pizza. E aí eles, nossa, Ana, tá ficando super bacana, a gente já fez mais rápido, né, as coisas de manhã e tal. Aí me deu um clique, assim, daí eu falei, então vamos fazer o seguinte, hoje a gente vai acabar a pizza, e aí vocês vão subir e vão fazer alguma coisa, em família, já que tem tempo. No dia seguinte, a adolescente era outra, porque assim, eles tinham saído do jantar e foram jogar um jogo. Dar atenção, ficar com ela. Então, assim, Disney é legal, Paris é legal, viajar é legal, é muito legal, mas ela queria os pais ali, né? Então, você percebe algumas coisas, assim, que vai além, né? Vai muito além. E eu sempre falo, né, nos meus cursos para as pessoas, com as personal organizers, eu falo, entenda. Não chega lá querendo saber, quantas roupas você tem, quantos cabides, quantos varões. Isso acontece. Entenda o processo. A pessoa, ela abre o coração para você na visita. Com certeza. E aí você vira meio psicóloga, né? Total. As clientes às vezes se abrem com você de coisas que eu fico olhando e falo, gente, o que eu falo? O que eu falo? O que eu falo? E aí você vê o quanto é grandioso, né, o trabalho. Sim, sim. E você também contou um caso aqui, você com 15 anos, né? Você mesmo criou coisas ali, né? Para você estar organizando o seu armário. Conta pra gente. Eu falei que eu tenho um clima meio caótico, é isso, né? Você perguntou, eu fui embora, agora a gente volta. Vai dar certo. Não tem problema. Então, com tudo isso do meu pai, a gente foi crescendo com isso. E aí eu lembro que eu tinha uns 16 anos, e aí eu olhei o meu armário e falei, gente, eu preciso de mais espaço, mas eu não posso aumentar o armário. E aí eu vi que sobrava espaço entre as dobras, né? Eu tinha 2 pilhas de camisetas, assim. Eu fazia educação física, na época eu fiz educação física também. Você fez educação física? Fiz 1 ano e meio, depois fui para administração. Então era muita roupa de ginástica. E eu falei, gente, se eu melhorar aqui, eu faço 3 pilhas. E se eu fizer 3 pilhas, elas não precisam ser altas, eu uso a frente, atrás, pro inverno, verão, fui pensando assim. Olha a cabeça da pessoa. Que pensando. E aí eu medi, deixei um espaço, e aí eu cortei um papelão, uma aba, assim, de caixa de papelão. Sim. Peguei aqueles plásticos com furinho de escola, sabe? Fechei, colei com durex. E aí, quando eu fiz de largura e profundidade também. E aí, eu fui lá, tirei tudo, dobrei, separei, coloquei assim, fui fazendo. E pena que eu não tenho essas fotos, mas eu lembro que eu abri todas as portas, sentava na minha cama e ficava admirando, assim, tudo. Eu falei, olha, gente, sobrou espaço para tudo. E eu tinha esse gabarito até pouco tempo atrás. Fala pro pessoal o que é o gabarito. O gabarito é aquele moldezinho para você dobrar e ficar do mesmo tamanho. Tem vários tamanhos de gabarito, né? E você usa de acordo com a peça, o tamanho da peça que você vai dobrar e fica tudo dobradinho do mesmo tamanho. Fica lindo. Exato. Então, quando eu saí da indústria, que eu falei pro meu pai, vou ser personal organizer, ele quase surtou. É isso que eu ia te perguntar. Como é que foi para sua família quando você falou isso? Aquela estabilidade, né? Enfim. A minha mãe já é falecida, né? Ela faleceu em 2019, mas minha mãe, se eu falasse, mãe, você garia. Ela, vai, filha, que você vai varrer a rua com uma felicidade, vai ficar todo mundo feliz. Meu pai já não, né? E aí meu pai, até hoje, ele me manda os concursos públicos, assim. Falei, veja aí. Eu falei, pai, eu tenho trabalho, pai. Até hoje ele tenta ainda. Mas é aquilo que eu falo, é a cabeça da pessoa, Sim. que é a estabilidade. Um cargo público. Bom, e aí... Perdi, o que a gente estava falando? Não, a gente estava falando... O que você fez já adolescente para manter tudo organizado sem, de fato, estar atuando na profissão? Você falou do gabarito, que você criou o gabarito, você fez. Então, o que acontece? Aí, meu pai, ele falou assim, mas... Por que você não volta, então, para a indústria? Eu falei, pai, porque eu achei o meu propósito. Você gosta e o propósito do meu pai é a gente viver e pagar dinheiro. Né? Falei, mas pai, fazendo o que ama, você ganha dinheiro. Então, ele pensava assim, porque é muito nosso. Então, ele falava, Ana, mas quem vai te pagar para fazer isso? Tipo,
Eu falei, pai, as pessoas que não fazem, então, que não tem tempo. A gente vai conversar sobre isso, que muita gente tem essa dúvida, né? E acha mesmo que não tem público, não tem mercado, porque hoje a gente vai conversar sobre o mercado de PO atualmente, né? Como é que está esse mercado e os nichos dentro da área de personal organizer, que são a gente tem muitas opções, né? Sim. Então, tanto para profissionais que já trabalham como PO ou para pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho, tem muita possibilidade, tem muita coisa aí para acontecer. E você falou para mim do Rio de Janeiro. Como é que você enxerga hoje? Vamos falar do Rio um pouquinho. Como é que você enxerga hoje o público aqui do Rio para o mercado de PO, de personal organizer? PO é personal organizer, tá, gente? A abreviação. O Rio, ele é bem peculiar. O Rio é bem peculiar e ele é bem regional, né? Uhum. Então, você vê algumas expectativas da Zona Sul, algumas expectativas Zona Oeste, Zona Norte. E é o que eu falo, a organização é para todos. Uhum. Mas muda um pouco a forma do trabalho ou o que a pessoa, né, procura. Então, às vezes as pessoas falam, Ana, eu preciso de organização. Eu falo, tá, mas o quê? Funcionalidade, ganho de espaço, ganho de tempo, a estética, o que é a mudança... Né? Porque depende, tem cliente que quer o gabarito, para ficar tudo dobradinho, assim, igual loja, né? Que a gente brinca, Ralph Lauren, né? Igual a loja da Ralph Lauren, tudo bonitinho. E tem cliente que fala, não é esse o meu, eu preciso otimizar. Uhum. Como é o meu caso, eu preciso dobrar o tamanho do meu guarda-roupa. Então, a gente vai para levar uma solução de otimização de espaço. Ou acabar com o caos, né? Ou acabar com o caos. E, às vezes, também tem, assim, aquele ponto de corte na vida, assim, faleceu um ente querido, nasceu uma criança, o filho saiu, o filho vai voltar, e aí você tem que trabalhar toda aquela questão, a logística de tudo isso, o emocional, no tempo. Tem casa que, a gente estava conversando, né, para fazer uma mudança, você faz em 5 dias. Qual o tamanho da casa? Independente, você põe gente suficiente para fazer em 5 dias. Tem cliente meu que fala assim, não, eu quero só você. Pode ficar 5 meses aqui dentro, mas eu quero só você, eu não quero equipe. Então, você tem que entender muito isso. Aqui no Rio tem mercado para todo mundo. Você acha que hoje está aquecido o mercado? Está super aquecido. Até demais, porque daí vem uns surfistas de plantão de atividade e dá uma bagunçada um pouco. Tá em alta, dá dinheiro, vamos para lá. Mas não é assim, né? Entro lá, dobro e... Então, eu falo, gente, organização personal organizer é muito mais que dobra e caixa. Sim. É muito mais que dobra e caixa. São Paulo, eu acho que eu falo por mim, tá? O que eu sinto trabalhando na área, eu já trabalho há uns 8, 9 anos na área. Antigamente era pior, tá? Melhorou bastante. Mas as pessoas ainda não valorizam o trabalho de personal organizer. Muita gente, né? Acha que é só dobrar blusas ou só dobrar calças. E foi o que você falou, é muito mais do que isso. Mas você sabe que vem para mim esse questionamento direto. Eu falo, mas a culpa é nossa. Por quê? O que acontece, cara? Pega o perfil da maioria das personal organizers dando dica. Elas estão falando de dobra e de caixa. Sim. Então, o que acontece? Aí ela vai fazer um orçamento de um projeto de mudança, de um projeto de organização da casa toda. Ou seja, pensa todos os itens que você tem na sua casa hoje. A personal organizer pensa em cada um. Onde eu vou colocar? Aonde é o melhor lugar? E, às vezes, você muda de lugar e o cliente fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Como facilitou? Porque está perto, está funcional. Então, a gente pensa em cada item daquele. Então, tem um valor isso. Não tem um custo, tem um valor isso. E a pessoa não conseguiu fazer, porque ela te chamou. Entende? Só que daí o que acontece? Ela já te chamou porque ela te viu em algum lugar ou indicou. E independente de como você chegou até ela, ela vai no Instagram olhar o seu perfil. Sim. E ver. Aí ela olha lá, dobra, caixa, cabide. Aí você passa um orçamento de um valor de personal organizer, a pessoa fala, nossa, não achei que era tanto. Mas o que ela viu em você? Dobra, cabide, caixa. Então, eu sempre falo, você tem que falar além. Daí você põe dentro de uma caixa e fala, olha que lindo. Eu falo, aluna minha que, sai, olha que lindo. Eu dou... Porque assim, não, gente, olha o que eu fiz aqui. A intenção aqui foi otimizar, foi fazer assim, foi fazer assado. Ou seja, você entrega um valor. A pessoa olha e fala, eu preciso de você. Eu preciso de você. E aí é uma experiência, é com o tempo também. Porque é o que a gente luta muito, né? Você vira personal organizer, você vira empreendedor, empresária. Sim. E muita gente tem as técnicas, mas não sabe vender. Né? Tanto que na Unpop a gente está brigando muito com isso agora. O evento agora vai falar super isso. As pessoas sabem fazer, mas não sabem vender. Então, não fala de um Google Ads, não sabe. Fala de fazer um stories, um post. Isso é muito importante, né? Isso é fundamental. Vai ter na Unpop, eu acho sensacional. Porque foi o que você falou. Às vezes a pessoa é uma excelente profissional, mas não sabe usar as ferramentas corretas para estar atraindo cliente. E aí, o que as pessoas falam? O mercado está ruim, não tem cliente.
acha caro. Enfim, milhões de coisas. Não, tem de tudo. E às vezes as pessoas falam, Ana, olha, é muito difícil, né? Eu queria trabalhar na tua equipe, né? Eu falo, bom, pode ser, né? Eu tenho equipe em Rio, São Paulo, Porto Alegre e Curitiba. Eu falei, pode ser. Mas aí eu falo, qual é o seu perfil? Aí eu vou olhar lá. A foto do perfil é a foto da logo. A gente não sabe o rosto da PO. Rosto. Ela não aparece. Aí ela não põe o telefone, não põe a cidade que é tua. Eu falo, quem vai te procurar? Como isso vai acontecer? Né? Às vezes a pessoa não renova a associação, a gente tenta entender qual foi, né? Dela, poxa, eu não vi ainda o sentido. Aí a gente entra no perfil da Ampop, que é um buscador de PO. Muitas POs falam, Ana, o cliente me achou pela Ampop. Pela Ampop. Pela Ampop. Aí você vai lá, não tem foto, não tem bio, não tem a cidade que é tua, não tem telefone. Nada. Então, assim, gente... daí muitas falam, mas eu tenho medo. Eu falo, então, não dá para você atuar na casa dos outros. Você tem que achar outro trabalho. Ou pega um telefone só para o trabalho, mas ele tem que te achar. Ele tem que te achar. As informações têm que estar claras. Eu brinco na primeira dobra, né? Não dá para clicar no ler mais. Se a informação não estiver ali, ele vai para o próximo. Exatamente. Ele vai para o próximo. Então, a gente tem batalhado muito nessa questão de profissionalizar o mercado, de, gente, não é só ir lá e cobrar, tantos por tantos dias e eu vou... Não, você tem que entender o objetivo, o teu público final, né? Se você vai fazer um nicho, se você vai atender todo mundo. Então, a gente vê assim, tá em alta, né? Mary Kondo lançou a minissérie dela lá na Netflix, daí tem o The Home Edit, né, também. Então, deu uma aquecida, mas assim, tá um pouco míope. Então, as pessoas estão ainda... vamos ali que dá dinheiro. Eu falo, não, quem dá dinheiro é pai e mãe, né? O resto tem muito trabalho. E, às vezes, as pessoas querem já ter o resultado antes do trabalho. E eu acho também que ter argumentos quando um cliente vira, porque isso também acontece, acha caro, ou fala, poxa, mas a pessoa que trabalha aqui na minha casa, a diária é X, tá, mas é diferente o trabalho, né? Então, você também tem que criar argumentos para quando isso acontecer, porque acontece, você conseguir mostrar para a pessoa e captar esse cliente, né? E é uma dificuldade, Cami, porque, olha só, a gente vende um serviço, e a gente vende um serviço que dói. A desorganização dói na vida da pessoa. Dói. Então, o que acontece? Os clientes, a maioria esmagadora não deixa você compartilhar o resultado, porque hoje está muito nessa experiência do compartilhar, a pessoa ver. Ela não quer que mostre o antes. Eu atendo um público na Zona Sul do Rio de Janeiro que eu não posso nada, nem mostrar. Ainda mais por sigilo. o público da Zona Sul. Né? Então, bastante. assim, aí, às vezes as pessoas falam, você está atuando ainda? Eu falo, só não estou postando todo dia porque eu não posso, né? Sim. E aí, o que acontece? Muitas falam assim, Ana, eu vou lá fazer o orçamento, a cliente acha caro. Mas eu olho ali, metade de uma bolsa que tem no close dela paga o meu projeto. Eu falei, pois é, mas sabe qual que é a questão? Ela sabe o valor da bolsa, ela não entendeu o valor do teu projeto. Essa é a questão. Então, é muito difícil a gente vender a organização. É, de fato, difícil, porque é um serviço. E segundo, é um serviço que dói. Maquiagem, você aparece lá com a cara limpa e aparece maquiada. Todo mundo quer mostrar. A organização é uma coisa muito interna. E eu vou te dar um exemplo. Várias vezes lá em Curitiba, os programas de TV me chamavam para a gente fazer uma reportagem, para falar. E a reportagem não saía porque eu não achava a persona. Não tinha uma pessoa disponível para abrir o guarda-roupa, abrir a casa para a gente fazer, mostrar o antes e depois, porque doía. Não é, porque as pessoas têm vergonha, muitas têm vergonha. E já também chegaram para mim e falaram assim, Cami, eu preciso, mas eu tenho muita vergonha de chamar você para ir na minha casa, porque minha casa é uma bagunça. Eu falo, mas o meu trabalho é justamente esse. Né? Aí não existe essa questão do julgamento. A gente não está ali para julgar. Né? Exato. Então, as pessoas falam muitas coisas e quebrar esses pensamentos não é fácil. Não, porque é um paradigma, né? Principalmente para a mulher. Assim, uma mulher vai contratar uma mulher para organizar a sua casa? Tem muito preconceito ainda. Só que, aos poucos, a gente vem levantando, os profissionais incríveis vão fazendo sucesso e vão mostrando, porque é aquela questão. É igual o dentista. Ele trata uma cárie. Por que tem cárie? Você não escovou o dente direito, mas você tem escova, você tem a pasta, você sabe. Aí você vai ficar com dor, com vergonha de ir no dentista? Não, então ele vai lá para te ajudar a curar. Então, a personal organizer é esse papel assim também. Claro que acontece, às vezes, né, algumas coisas, a pessoa não muito preparada, né, às vezes até traumatiza um cliente. Eu peguei uma cliente de mudança em Curitiba, ela falou, eu tenho trauma de mudança e de personal organizer. Por quê? Porque pegou uma pessoa que encheu de caixa a casa dela, de cima a baixo, porque ela tinha comissão de caixa. Uma de cada cor, uma de cada tamanho, uma de cada jeito. E ela falou assim, simplesmente ela terminou o projeto e me mandou a conta. Eu falei, isso não existe. Então, eu falei, então a gente vai te ajudar a perder esse medo. E aí a gente foi trabalhando. Resumindo, a gente reaproveitou a boa parte do material. Muito não deu, porque era muito diverso. Foi para a casa da praia dela, chácara, enfim.
organizamos outros itens. E no final, assim, ela falou, Ana, outra coisa. Gente, quero me mudar uma vez por mês. Ela falou assim. Então, você tem que entender a necessidade do cliente, né? Às vezes, ele quer desabafar. Ele não tem com quem conversar. Não tem. A gente também estava falando sobre isso, né, Ana? Que a gente também faz o papel um pouco de psicólogo. Então, às vezes, você tem que... Às vezes, eu faço um projeto... Por exemplo, eu fiz um projeto uma vez da Dona Leda, lá em Curitiba. Ela me chamou. Ela tinha perdido a vista de um olho. E ela precisava de uma ajuda. E aí, aquela senhorinha que usa aquelas roupinhas de seda, aquelas blusinhas de seda, todas fininhas, sabe? E aí, uma outra personal organizer colocou tudo em caixa. Ou alguém te ajudar, não me lembro. Mas, assim, é molinha, né? Dela caía. Aí ela, não, Ana, eu queria ver uma outra coisa. Ela pediu as colmeias. Daí eu falei, não vai funcionar. Vai amassar todas as suas blusas. Elas vão continuar escorregando. E aí eu fiz um cálculo para ela. Ó, a senhora vai gastar tanto, eu acho que dava uns R$300 em colmeias. Se a gente tirar essas prateleiras daqui, eu colocar um varão, a senhora gasta a mesma coisa com cabide e vai ser melhor. Então, ela olhou assim, ficava tudo dobradinho em prateleiras, né? Agora, não, ela puxava assim, ela enxergava. Tudo que ela tem. E aí, olha que engraçado. Tinham duas coisas que me marcaram nesse projeto. Tinham duas gavetinhas, assim, e tinha uma faca no balcãozinho, né? Aí eu peguei a faca e falei, dona Lê, tem que levar para casa dela. Não, isso aqui eu uso para abrir a gaveta. Caiu o puxador, ela enfiava a faca na gaveta para abrir a gaveta. Você botou o puxador Aí eu fiquei olhando. E o que acontece? O closet era comprido, assim, então quando você abria a porta, ela tapava a única janela que tinha no closet. Ficava escuro para ela. E a lâmpada era aqueles spotzinhos com dois, e um estava quebrado. Aí eu olhei aquilo, daí eu falei, não, dona Leda, eu vou ali buscar os materiais. Aí fui buscar os cabides e tal, passei na Leroy Merlin, tirei o outro puxador, trouxe, não tinha, achei dois parecidos, trouxe. Aí eu comprei um spotzinho novo daquele, e comprei uma lâmpada, gente, da Philips, que ela é um bojo, assim, desse tamanho. Eu comprei duas logo. E aí, um dia ela chegou, eu estava lá na escada mexendo dela, meu Deus, não sai daí, você vai tomar um choque. Eu falei, dona Leda, na hora a senhora tá aqui, vai tomar um cafezinho, vai tomar um cafezinho. Aí eu sei que eu fui lá, troquei, acendi, gente, parecia um holofote lá dentro, uma coisa mais linda. Aí eu a chamei, ela ficou tão emocionada, porque ela falou assim, Ana, isso aqui... Então, assim, o cabide foi maneiro, trocar as prateleiras foi legal, fazer um desapego gigante foi legal, mas ela ter o puxador e acender a luz e enxergar o closet dela... Foi incrível. Eu lembro que no meu direct as pessoas, Ana, mas você cobra? Eu falei, eu não cobro. E se ela falasse, não gostei, troca, eu tirava tudo. Mas, assim, eu entendi aquilo ali, foi incrível. E ela não pediu. E talvez ela nem tivesse percebido, eu só tenho que trocar a luz aqui. Quando ela teve a luz mesmo... daquela forma, nossa, a diferença. Como facilitou, né? Isso que você falou, que eu achei muito interessante, que você também fazia esse trabalho de sugerir, trocar a prateleira. Não é você que faz, obviamente. Às vezes sou. Você mesma faz isso? Às vezes eu mesmo. Mas, no caso, se não for você tem empresas parceiras? Como é que funciona? Então, você delega isso para o cliente? Depende. Por exemplo, hoje, graças a Deus, eu já estou numa fase que eu começo a trabalhar com arquiteto. Então, a gente já prevê essas coisas lá. Por exemplo, nesse caso da Dona Leda, era um móvel antigo, de madeira. Então, não tinha uma questão, era trocar as prateleiras e pôr um cabide, não tinha nada estrutural. Mas hoje, a gente vê, isso foi em 2018, 2019. Desse tempo para cá, é tudo arquiteto, é tudo já, como fala, planejado, né? Então, já tem ali a pessoa. Então, eu faço muita mudança. Então, a mudança, geralmente, a pessoa está com móvel novo, ou às vezes vai para um lugar alugado. Aí, eu não me aventuro nessas águas, não. Aí, eu falo, olha, tem que fazer assim, assim. Você tem alguém? Né? Se não. Aí, eu tenho dois indicadores, indicados, eu indico, tem fulano e ciclano que são de confiança. Mas aqui no Rio, acontece que quando os clientes que eu tenho aqui no Rio, a maioria já tem toda uma estrutura da casa. Então, eles mesmos já fazem. A gente pede, já no dia seguinte vem. E eles fazem? Aí, eles fazem. É porque otimiza muito, né? Eu fiz uma cliente que o loceiro... Ela tinha 2 loceiros. Na mudança, a gente colocou... Aí passou um tempo, ela, Ana, eu preciso dar uma geral. Porque acontece muito isso, né? Eu falo também para as meninas. Você faz uma mudança, a dinâmica da casa mudou. Então, a pessoa vive e dali um tempo talvez não funcione o que foi feito. Sim. E a gente revisa e está tudo bem. Então, essa cliente, ao longo de 3 anos, pós-mudança, eu fiz várias revisões. Até porque dela viveu, viu o que funciona, o que não funciona, o que já não faz sentido, ou que pode melhorar. Então, tem coisas que eu nem aconselho fazer logo na mudança mesmo. Esperar mesmo um tempo, você viver. E aí, nesse loceiro, eu fui readequando, sobrou o outro loceiro inteiro. Porque, assim, acabavam as taças, tinha um espaço assim. Aí você foi reduzindo, aí sobrou prateleira. Então, ela ganhou um loceiro inteirinho para coisas novas, coisas que ela tem, ou administrar melhor. Então, são coisas que ela olha e fala, uau, dupliquei meu móvel.
né? Dupliquei meu móvel. E realmente, depois que a gente termina a organização, né? Muitas vezes sobra espaço. E aí o cliente fala, gente, eu ganhei um espaço, está vazio meu armário. Eu não imaginei que fosse sobrar, né? Sobra, gente, sobra. E é engraçado que eles querem colocar coisa, né? O que eu vou pôr aqui? Falo, nada. Primeira pergunta, o que eu... Nada, deixa vazio. Deixa vazio. Então parece que não pode deixar vazio. Eu falo, deixa vazio. Uma hora você vai querer comprar alguma coisa, vai vir itens novos. Com certeza. Então assim, não tem problema ficar vazio, gente. E é muito engraçado. Não, mas o que a gente vai pôr aqui? Não. A pessoa até estranha, né? Tem um espaço vazio, tem que botar alguma coisa. Não, às vezes eles chamam pro orçamento e falam, eu não sei o que você vai fazer aqui, eu não tenho espaço. Aí você abre, olha e fala, não, você tem espaço. Ele tá mal dimensionado. Exatamente. Tem muito espaço. Aí você começa a mostrar. Aí a pessoa fala, uau, não é que tinha mesmo? Não é que tem mesmo? E o final, né? O pós, depois quando fica tudo pronto, as pessoas ficam... Eu fico muito feliz, eu não sei se isso acontece com você, uma satisfação muito grande quando a gente vê o rosto daquela pessoa, daquela família, né? Fala, nossa, o brilho no olho. Eu fiz uma cliente em Copacabana, ela virou amiga até. A gente vai na praia agora, família toda, é muito engraçado. Que tem cliente que você... Que tem esse paradigma, né? Não, cliente é cliente. Fala, não, cliente é cliente, mas tem cliente que você leva pra vida. Não tem como. Tem cliente que você leva pra vida como cliente e tem cliente que vira um amigo mesmo. Sim. Vira amiga mesmo. E foi muito bacana. É uma história, nossa, até me arrepio. É uma história muito legal, assim, da casa toda. Ela tinha se mudado há 4 anos e não tinha jantado na casa dela ainda. Porque também tinha pandemia, então não estava fazendo escritório. E sabe quando a vida vai indo e filho e aquela coisa? Então ela falava assim, ai, minha despensa vai ficar assim, igual aquelas da revista? A gente vai. Aí a gente organizava, a gente, vem cá. Ela deixou a gente filmar todas as reações dela, assim, é muito legal. Tem várias no meu Instagram. E aí ela, não vou me arrumar. Ela se arrumava, se maquiava e vinha. Aí eu tenho uma cena muito linda, que ela vem, ela abre, assim, a despensa dela, ela olha, assim, ela abraça a despensa, assim. Então, tipo, aquilo pra ela, nossa, meninas, vocês... Tanto que acabou o projeto dela, não, vamos todo mundo ali, vamos no barzinho, vamos comemorar. Então, foi todo mundo comemorar. Então, e tem cliente que você entrega, ela fala, obrigado, você muda a vida e segue a vida também. Mas é muito bacana isso, assim, de você ver o marido feliz, né, a mãe feliz, vem todo mundo olhar. É muito bacana, assim, quando você consegue, porque às vezes na correria do dia a dia você não consegue. Não, e as pessoas, muitas vezes, a pessoa não espera que vai ficar tão bom. Né? Ela acha, não, vai ficar bom, mas às vezes surpreende tanto positivamente que quando ela vai falar, gente, realmente funciona, realmente... E a visão de alguém de fora é muito legal, né? Sim. Porque quando a gente vai fazer na nossa casa, eu tenho essa dificuldade. Na mudança, eu me perdi em alguns momentos, eu fiquei igual o Tom Cruise, né? O John Travolta, né? No Pulp Fiction, assim. É muito difícil você pensar nas suas coisas. Sim. Então, quando vem alguém de fora, é muito mais fácil, né? Então, é muito legal. Eu acho muito legal. Eu adoro, gente. Eu adoro. E aí, eu estudei inteligência emocional em 2018. Né? Então, eu associei os dois e é um sucesso. Você conseguir enxergar além do que o cliente está te falando, é muito legal. É muito legal. É uma coisa de propósito também. Tem gente que tem o dom, tem gente que desenvolve, né? Eu falo, eu tenho o dom, desenvolvo e tenho o propósito. Então, eu estou no lugar certo, assim, certo. É muito bom quando a gente trabalha com quem a gente ama, né? Eu não trabalho. Assim, quem trabalha com quem ama não trabalha. Eu falo, gente, eu não trabalho, porque se deixar, meu namorado às vezes fala, deu, né? Porque eu tô sempre ali pensando outras coisas, pensando em várias coisas. E você sempre pensa assim, gente, a gente sabe o que a gente entrega, né? A gente sabe o que a gente entrega, o que muda a vida das pessoas. Então, é muito legal, né? Por exemplo, eu tô fazendo uma mega mudança agora e surgiu todo esse... Meu Deus, uma casa, 65 cômodos, 65 cômodos, gente. Vocês têm noção disso? E aí eu abri umas caixinhas de perguntas, daí eu conversei com a cliente, eu falei, posso mostrar o processo? Ela pode. Então eu fui mostrando. Ela liberou. Então ela liberou. Então tem vários. Eu vou fazer um destaque depois lá. Ah, legal. E a curiosidade das pessoas é muito bacana. Mas como assim, né? Tanta gente. Como que você administra? Como que você faz? Eu perguntei quantas pessoas nessa equipe, porque a Ana falou que ela quer entregar em 5 dias. Era a ideia inicial dela, que não vai ser possível mais. Mas 5 dias, uma casa com 65 cômodos. 5 andares. 5 andares. Era uma equipe gigante, mas a obra, mudança, né? A obra não tudo atrasou, então a gente mexeu o cronograma, tanto que eu falo no destaque, né? Nos stories. Uma PO que quer entrar num projeto desse tem que entrar com uma flexibilidade muito grande. Porque, assim, eu tenho que administrar a minha equipe, que não é pequena, eu tenho que estar junto com a equipe de mudança, estar junto com a equipe da obra e com os clientes. Porque, assim, não adianta eu fazer um cronograma, vou levar a lavanderia. A lavanderia não está pronta. Né? Ou eu levo a lavanderia, surgiu um imprevisto na obra, tem que parar tudo, porque vai ter que mexer no encanamento. Eu não vou chegar lá e falar, não pode. Não. Então, a gente tem que trabalhar. Então, a gente faz reunião com o empreiteiro, com a empresa de mudança e vai organizando. Não, é muito trabalho.
Porque, no fim, todo mundo tem que entregar a casa do cliente. Uhum. Né? Então, a gente tem que se juntar. Mas dá trabalho. Dá Você tem muito que trabalho. pensar em várias coisas. Agora, quais são as habilidades essenciais que você acha para se tornar uma personal organizer de sucesso aqui no Brasil? Olha, Fala para mim. eu entendo que a primeira coisa assim, Dá é essa gostar do servir. Porque você está ali para servir, para atender. Então, você tem que gostar de pessoas, né? Você tem que ter paciência. E eu entendo que você tem que entender, assim, o que é o melhor para a família. Não né? para você. Para a família. Então, tem vários projetos que eu termino e saio frustrada, vamos dizer assim, porque não está como eu queria. Mas a família está mega feliz, ou o cliente está mega feliz, porque eu resolvi o problema dele. Né? Então, é uma luta assim, constante. Então, eu entro lá e eu sou muito espiritualizada. Né? Então, eu entro na casa da família e falo, Deus, o Senhor me pôs aqui e alguma coisa eu vim fazer. Não vai ser só, né, minha passagem. Então, eu sempre procuro entender e estar atenta às coisas. Então, você tem que ter muita sensibilidade, essa psicologia, mas o servir é deixar bem para o outro. Né? Deixar bem para o outro. Eu já tive pessoas que vieram treinar, trabalhar comigo e queriam impor. Não, mas assim não é bom, né? Assim não é bom. Aí eu chamo de lado e falo, não é bom para você, para o cliente é. Né? Então, a gente tem que estar aqui para fazer o que é bom. A gente orienta e a gente fala, Mas a palavra final... mas a decisão é dele. A decisão final é do cliente. A decisão é dele. Então, a gente não pode impor nada, né? É como você vai no cabeleireiro, eu queria repaginar. Ele fala, corta a Chanel. Você fala, não, curta eu não quero. Ele vai sim. Não, como assim? Não existe isso, gente. Então, a mesma coisa é a prestação de serviço, né? Você tem... Então, essa sabedoria tem que ter e administrar tudo isso também. Eu vejo que é isso. E, assim, resiliência, né? Porque um personal organizer é um empreendedor. É um empreendedor. Empreendedor não é no Brasil tem que suar. Principalmente o nosso mercado, que é mulher. E você acaba sendo tudo. Você é a profissional da organização, foi o que você falou. Você é o seu marketing, você é tudo. Você tem que ser tudo. Seu administrativo. Eu estou numa fase... Entrou a pandemia, eu estava numa fase que eu já estava tendo uma secretária para me ajudar. Porque, assim, por exemplo, eu estou nesse projeto. Tem um projeto que vai começar, talvez, em São Paulo ou talvez em Curitiba, que a minha equipe de lá, minhas equipes continuam fazendo. E aí, eu estou dentro dos 3 projetos, um em cada estado. E como é que você faz? Você viaja? Você vai para cá? Eu tento estar na maioria dos meus projetos, só que muitos acontecem simultâneo já. E aí, eu fico no de maior complexidade. Entendi. Né? Mas eu treino todas as pessoas para coordenar e eu tenho um grupo com elas. Então, mesmo de longe, eu vou Você tá coordenando. ali monitorando. Porque as minhas equipes têm um processo, né? Eu tenho o meu processo. Então, eu tenho uma forma de entregar, de fazer etiqueta, de falar. Então, essas minhas equipes ficam com o meu gabarito, com o meu material, com o meu organizador. Então, elas vão ficando, ou eu mando, né? Às vezes, não dá tempo, a gente se adapta. Então, eu estou sempre ali junto, porque a pessoa tem que entender que foi a Ana Larcon, personal organizer, que entregou. Seja a Ana, a Maria, a Josefina, seja quem esteja fazendo. E aí, que a parceria é importante. Então, hoje, eu já aprendi a delegar um pouco, porque é uma pessoa fazendo em seu nome. Sim. Mas eu escolho a dedo, né? São pessoas que estão comigo há anos já. E sempre abro oportunidade para as pessoas novas também. Mas chega um ponto que, para crescer, você tem que começar a abrir. Não adianta. Então, assim, eu tive o marketing, agora eu quero ver se eu volto com ele. Agora, acho que junho eu já devo voltar, porque daí é uma coisa a menos, né, que você vai fazendo. E você vai conseguindo focar em outras coisas que são importantes. Isso aí. Para você, quais são os serviços mais solicitados pelos clientes personal organizer atualmente? Olha, a gente não tem um estudo para eu falar, não, isso. Mas caso. O que eu vejo muito é o residencial ainda, é o carro-chefe. E mudança. Mudança, com a pandemia, deu uma aquecida muito grande. Como é que foi a pandemia para você? Para mim foi uma beleza. Com todo o respeito a todo mundo que sofreu, perdeu. Eu não perdi gente próxima, assim, né? Mas as pessoas tiveram que ir para casa. E aí elas tiveram que conviver na casa delas. Mas teve uma época que a gente não podia sair. Na casa das pessoas. Eu vou te falar. Isso foi muito engraçado. A pandemia estourou em março de 2020, né? E eu lembro que ali abril, maio, foi quando ficou aquela coisa. Fica em casa, que a gente tinha medo de respirar, né? Passava um vento e ficava com medo. Não sabia ao certo o que era. Via aquelas cenas do pessoal no Japão caindo, lá na China, sei lá onde. E aí eu lembro que todo o mercado virou, não, o novo normal é o online, é o não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E eu tenho uma sensibilidade muito grande. E aí eu lembro, eu falei, gente, as pessoas já andam surtadas, bem doidinhas. Agora elas estão reclusas e isoladas.
Aí foi. Aí junho, julho foi bem complicado. Até ali, julho de 2020 foi muito doido, porque daí a gente não conseguia trabalhar. Eu Sim. tenho curso online, ainda tinha algumas coisas online que dava para acontecer. E live acontecendo. Lembra os artistas? Live. Todo mundo lá fazendo live. Eu lembro que ali por julho começou acho que não é bem assim, né? Não é? Tava uma coisa meio esquisita. Para, não para, para, não para. E o pessoal já meio que, não para, vamos seguir a vida. E aí eu lembro que eu olhei e falei, gente, o povo já era carente. Agora isolado, com medo, e máscara. Quando der uma brecha, vai todo mundo precisar de gente. E, assim, dito e feito, eu não virei para online, comecei a atender online. De julho, agosto de 2020, até final de 2021, eu não parei de trabalhar. Porque era mudança, era atendendo aquilo, mesmo, atendendo na casa das pessoas. Aí, assim, propé, luva, máscara, álcool para tudo quanto era lado. Tinham todos os cuidados, né, para isso. Muitos clientes pediam um exame, né, aquela coisa toda. Mas muita gente se mudou. Muita gente se mudou. Eu atendo muito jogador de futebol também, então os contratos mudam. Eles vão mudando, a família vai indo. E você vai junto. Tem que ir. Eu falo, para mim, o melhor cliente é jogador de futebol, porque é um cartão fidelidade, né? Cada hora a gente vai mudando de clube e a gente vai fazendo. E assim, trabalhou demais. E aí as pessoas vieram para dentro de casa e começaram a observar isso. Então, deu um boom no mercado de organização, as indústrias falaram que cresceu muito. Então, isso ajudou muito também no nosso mercado. No segmento. Deu uma bela aquecida. Então, para você, foi só um tempinho curto, mas que depois conseguiu. Os primeiros 3 meses eu pedia comida em casa, não saía para nada. Álcool, a gente dava banho de álcool tudo que chegava de compra, né? Era uma coisa bem doida. Lavava tudo. E aí, mas depois não, daí trabalhei muito. Eu lembro que surgiu muito a questão do online, assim, eu vi muitas profissionais migrando para o online, atendendo clientes online, só que a gente sabe que não é a mesma coisa, né? É complicado. Tem público para tudo. Eu gosto de fazer. Eu gosto de estar ali, mão na massa, resolver o problema da pessoa. Então, o meu público é muito assim, Ana, vem, traz a tua turma aí e resolve para mim, né? Rápido. E acaba que você vai virando, né? Por exemplo, esses stories que eu estou fazendo, a minha cliente que me indicou para esse cliente falou assim, já tinha falado para ele, você é a melhor disparado. Mas é porque eu sempre falo, gente, o meu foco é entregar uma experiência. Eu não entrego organização, eu entrego uma experiência. Então, eu entrego uma experiência de mudança. Então, a equipe de mudança que está comigo falou, Ana, a gente trabalha com vários personal também, mas, assim, os meninos estão maravilhados, porque vocês estão ali, vocês estão para ajudar. E aí eu falei para ela é a gerente, né? Eu falei assim, aqui a questão é a seguinte, se eu fizer alguma coisa errada, a experiência da mudança deles vai ser ruim. E vocês fizeram a mudança deles, vocês entram no bolo. Se vocês fizerem algo errado, a experiência da mudança deles vai ser ruim. E eu vou entrar no bolo. Porque quando alguém falar, e aí, se mudou como foi? Ele não vai falar, aqui foi bom, aqui foi ruim. O empreiteiro foi bom, o eletricista não sei. Eles colocam tudo ele vai colocar num bolo só. E vai falar uma loucura. Sim. Né? Então, se a gente trabalhar junto, ele vai falar, gente, uma loucura, mas eu trabalhei com uma equipe que foi incrível. Então, assim, a gente precisa entregar essa experiência para eles. Então, se a gente se ajudar, é o melhor dos mundos. Então, a gente ajuda a embalar, a gente inventaria, a gente ajuda a identificar, a gente deixa leve, né? Brinca com eles, tá ali, né? Então, assim, fica tudo mais leve. Mais leve. Né? Porque é puxado. Muito. Né? E quais são os nichos mais promissores, na sua opinião, e lucrativos para o personal organizer no Brasil hoje? Olha, eu vou falar, tem muito nicho. É? Muito nicho. Em 2016, anota aí, gente, anota aí. Vamos. 2016, quando eu comecei, se falava muito em residencial, mudança e corporativo. Sim. Aí tinha um digital começando, tinha ali foto organizer, né? Tipo, uau, né? Digital e física mesmo. E o tempo foi evoluindo, e aí o que acontece? As pessoas foram trazendo as experiências que a gente brinca da outra vida, e foi agregando. Então, hoje, olha, gente, o home, né, que é o residencial, ainda é um carro-chefe grande. Aí o mudanças também é muito grande. Aí nisso, você já criou, por exemplo, eu também tenho o wedding, que eu chamo, que é a pessoa que casa. Que casa. Então, meus clientes casam, me entregam a chave da casa, vão para a lua de mel, voltam, tá tudo arrumadinho. Até a geladeira cheia, compra a gente faz também. Traz a roupa do marido, traz a esposa. Exatamente. Também tem. Daí tem um pessoal que especializou no luto, pós-luto. Pós-luto. Já estou sabendo que tem gente se especializando no pré-luto, organizando tudo para quando a pessoa atravessar o rio, como diz meu pai. Partir. Tá tudo certinho. Tá tudo certinho. Tem também. Então, tem o baby, aí tem a que está grávida, que ainda vai fazer, o bebê que já nasceu. Tem a inclusiva, para os clientes que não enxergam, para o autista, para o TDAH. Porque tudo você tem, né? Acamados, idosos. Hoje tem o corporativo, o digital, organização pessoal.
Gente, tem o photo organizer. Ó, agora no evento a gente vai ter palestra. Uma especialista em alérgicos. Ela faz organização para alérgicos, porque não pode ter contato com outras coisas. Então, é uma coisa muito específica. Olha, que interessante. Comunidade judaica. Tem uma especialista em comunidade judaica, porque dificilmente uma pessoa que não é da comunidade vai trabalhar. E aí tem várias regras. Várias regras, coisas que eu desconhecia. Por exemplo, eles têm 2 geladeiras, às vezes, na casa, onde tem o leite e não vai a carne. Tem o prato da carne, o prato do leite. Às vezes, até o fogão é diferente. Tem toda uma... Você não a pode mulher misturar. que não é esposa não chega perto do marido, não encosta no marido. Então, são várias coisas que eu falei, gente, não sonhava. Então, as pessoas vão usando a sua história, vão usando a sua vivência e criando as suas especialidades. Né? Então, hoje tem especialista em loja, especialista em barcos. Eu também faço boat organizer. Boat organizer? Organiza os barcos, né, as embarcações. Tem pior que organiza o avião. Então, gente, vai abrir, porque a organização vai para tudo. Serve para tudo. Para tudo. Então, e é bacana porque você organiza, você melhora. E, por exemplo, organização de lojas, né? O pessoal que faz essa linha, você muda o faturamento da loja. Sim. Você incrementa o faturamento da loja. Então, a organização está ganhando muitos nichos. Porque é visual, né? E o que chama a atenção quando você chega num local? Você olha, é o visual. Então, se você entra numa loja, num local que está tudo organizado, tudo dobrado igual, por cor, aquilo te encanta, aquilo te desperta. Não, e às vezes até o backstage, né? Ali atrás, o estoque, a velocidade que você pega, Sim, a peça que você diz que tem e não tem, mas, né? Ou acho que não tem e tem. Sim. Então, essa organização, até essa otimização da equipe, treinamento. Por exemplo, nós temos uma PO, ela fechou uma parceria com a matriz de várias franquias que tem nos shoppings de organização para treinar a equipe. Treinar a equipe. Então, a PO, que tem visão de negócio e tem a estratégia, ela entra em nichos, assim, quando você fala, a pessoa fica olhando assim, sério? Sério. Tem PO que fez parceria com imobiliária, PO que fez parceria com... Eu brinco, assim, eu falo, gente, dá para fazer parceria até com funerária. Né? Quando você vai lá e chama... Porque olha a coisa difícil, você mexer nas coisas nos seus entes. Sim. Quando a minha mãe faleceu, eu demorei 1 ano e meio para mexer na caixa, ficou lá fechada, no meu quarto. Então, assim, é muito difícil. E a gente está ali para dar esse acalento, para estar ali... Estou aqui para te ajudar, né? Estou aqui para te ajudar a dar uma cadência. Vamos, né, aos poucos. Às vezes, sentir que a pessoa está exausta, fala, vamos tomar um café, vamos parar um pouquinho. Né? Quer continuar amanhã? Então, os acumuladores, né, que tem transtorno do acúmulo, né? Também as pessoas que guardam. É um processo totalmente diferente. Até também o que é muito importante a gente falar, eu vou falar bem sério aqui para vocês agora. Tem nichos que a gente não se aventura sem um profissional junto. Uma pessoa que tem um problema psicológico, você não pode se aventurar tratar com isso. Então, e principalmente o que acontece muito, Camila, isso é muito sério. Algum familiar te chama. Eu queria que você ajudasse minha mãe. E a pessoa não sabe. Eu queria que você fizesse o quarto da minha filha. Eu não sei mais o que fazer. Então, eu falo, a pessoa sabe? Não, é surpresa. Eu falo, então, eu não faço. Porque senão eu vou te arrumar um outro problema. Sim. E aí, mais sério. Sim. Então, assim, se quiser conversar, marcar um dia para ela me ouvir, ok. Já marquei com pessoas que me ouviram, recusaram. Eu tenho uma cliente que ela demorou 3 anos para me deixar entrar fazer alguma coisa na casa dela. Aí, aos pouquinhos foi, mas eu vi que foi puxado. Então, talvez daqui mais uns 3 anos ela me chame para uma outra coisa. Como tem cliente que talvez não vá. Ele faz, ele marca, chega no dia ele, não vou, não quero. Desiste, né? Volta. Então, tem algumas coisas que a gente tem que cuidar. Tudo que tem uma questão médica, uma patologia, Sim. tem que ter um profissional da saúde junto, tem que ter um pouco mais de tudo. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho também para não se aventurar em águas profundas aí e causar um problema maior. Então, não necessariamente a PO ela tem que ter um segmento apenas. Ela pode se especializar em vários segmentos. Ela pode não se especializar em nada. Ela pode ser personal organizer. De qualquer N nichos ali dentro, né? N nichos. Porque eu estou te perguntando isso porque eu já vi pessoas assim, especialista em organização residencial, especialista em escritório. E não necessariamente, né? Você pode ser várias coisas dentro da Até organização. porque, às vezes, a pessoa não é especialista. É o nicho que eu quero atuar. Sim. O nicho que eu quero atuar é uma coisa, ser especialista é outra. Mas assim, também, eu acho que é muito bacana. De repente, eu sou boa nisso, foca nisso. Foca nisso. Foca nisso, foca no que você é bom. Por exemplo, as pessoas falam, treine as habilidades que você não é tão boa. Quando eu tenho uma equipe, um projeto desse tamanho, eu boto o que é melhor naquele lugar. Né? Eu amo uma rouparia, então vai para a rouparia. Eu amo um cabide, então vai para cabide. Né? Então, a gente vai colocando tem o seu gosto, tá mais... Tem o seu gosto, tem mais... Eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto... Foto é uma coisa que não me atrai. Documento é uma coisa que não me atrai.
Então, claro que se chamarem, a gente faz. Mas falar assim, ai, o olhinho brilha. Não, não brilha. Como eu falo, eu tenho projeto, eu pego as meninas que amam closet e já boto lá. Gente, me dá 30 escritórios, mas não me dá um closet. Eu faço. E muito bem. Mas você prefere escritório? Me dá papel. Me dá cacareco. Sabe aquela sala de jogos que você chega e joga tudo? Amo a bagunça. O clima caótico, né? Eu todinha. Aí eu vou pegando, vou separando, vou montando. Começa a ver o chão. Adoro. Aqueles programas, sabe que o pessoal entra, aquele away, vai tirando. Nossa, eu olho aquilo e falo, gente, eu queria fazer um daquele dia. Uma coisa também que as pessoas têm, as profissionais têm muita dificuldade, até profissionais que já estão no mercado há muito tempo, é a questão do quanto cobrar. Então, aí é aquilo que eu falo. A imersão está vindo com tudo da Ampop, que é o nosso evento em maio. A gente vai falar sobre isso também. Que é também. justamente isso, porque eu falo, gente, quanto cobrar? Cobrar como? Por hora? Por dias? Você tem que fazer, você tem que se especializar nisso. Vai fazer um curso de vendas, vai fazer um curso de precificação. A gente tem uma média, né? Tem uma forma de trabalhar, mas a gente vê que as pessoas também querem a receita pronta, cara. Sim. Sabe? Então você fala assim, quanto que eu cobro por hora? Não sei, quanto por hora te sustenta? Né? Então, no evento do ano passado, até a Ju Faria, maravilhosa, ela fez uma palestra, ela falou, como que você chega no teu valor hora? Né? E aí você vê, às vezes, a pessoa pega o valor hora do profissional, calcula pela quantidade de horas do dia e por dias e fecha o projeto. Eu falo, não, gente, os outros custos. Mas eu pago assistente, não sobra para mim. Eu falei, claro que não, você tá pagando a sua assistente. Então, você tem que planejar, né, o projeto todo, ter uma gordurinha, né, ali de segurança. Mas, assim, e até esse ano a gente quer fazer um painel muito legal, porque, assim, tem gente que precifica por hora, tem gente que precifica por diária. Exatamente. Tem gente trabalhando por turno já, sabia? Turno da manhã, da tarde, da noite. Final de semana. Às vezes é mais caro. Tem gente que orça por metragem cúbica, umas coisas muito malucas, assim. Então, o que a gente fala muito? Gente, a forma como você cobra não muda muito. Mas, assim, a forma como você vende o que você está cobrando é que é a diferença. Sim. É o diferencial. Então, a gente tem uma média, uma métrica ali, mas a gente vê muitas pessoas se aventurando, assim, tipo, como jogando. Que eu cobro? Faz assim, faz. Né? Aí chegam, eu vou dar um curso, ensinar a precificar. Daí eu falo, gente, a minha forma de precificar é uma forma totalmente, assim, um pouco dali, um pouco dali, um pouco dali. E a cada projeto eu melhoro. Então, o projeto que eu fiz ontem já não é o mesmo que eu faço hoje, não é o mesmo que eu faço amanhã, porque a gente vai evoluindo. Né? E a precificação também, a forma de atender também, o que você faz também. Mas eu percebo muito, as pessoas entram nesse mercado, às vezes um pouco deslumbradas, quando vêm no Instagram, né? E aí, quando vão ver o que é de fato ali no dia a dia, opa, mas era assim. E também, assim, as pessoas têm que entender o que elas querem. Tem muita gente que se forma e não quer ser empreendedora, não quer tudo isso que a gente está falando. Não tem tino. Ela vai ser assistente, que é o que a gente chama, que vai fazer parte de uma outra equipe. Que tem uma PO que está super antenada em fazer tudo. E está tudo certo. Por muito tempo, isso também teve um paradigma de que ser assistente é menos. Né? Aí todo mundo fala, Ana, mas é porque você é dona de projeto. Eu falei, mas eu trabalho de assistente para as minhas assistentes direto. Quando eu tenho vaga, direto. Cada hora é uma. Aí elas falam, mas Ana, quanto que você cobra? Eu falei, não, eu não cobro. Elas me oferecem. Sim. E geralmente é mais ou menos, é o mesmo valor. É o mesmo valor. Porque eu acho que é uma via de mão dupla. Sim. Né? Então, tem tudo isso também. E a pessoa ela pode ser assistente, então vai ser a melhor assistente. Né? Elas falam, Ana, qual é a melhor assistente? Eu falo, para mim, é a que faz o projeto como se fosse para você, com o mesmo esmero, sabendo que é do jeito da dona do projeto. Então, você está ali para resolver o problema dela. Para estar ali com ela, fazendo por ela. Para mim, é melhor. Aí, algumas vão focar em dobra, algumas vão focar em outra coisa. Então, você entender o que aquela PO quer de você e a proatividade de estar ali fazendo as coisas, né? Então, e como tem a influencer também. Tem a pessoa que faz o curso e ela quer ser influencer, ela quer gravar os vídeos, ela tem essa coisa de conteúdo e tá tudo bem. Então, eu sempre falo, gente, pensa o que você quer fazer. O que você quer. O que você quer fazer? Eu vou ser médico, tá. Mas o quê? Pediatra, plantão, cuidar da família, oftalmo. E, às vezes, as pessoas falam, quero ser PO. Né? Então, eu falo, se forma e começa a trabalhar, gente. Começa a atuar, faz na sua casa, faz de um parente, vai fazendo. É muito difícil uma pessoa abrir a porta da sua casa para você trabalhar. Eu demorei quase 9 meses de formada ao meu primeiro cliente. Né? Aí, às vezes, as pessoas, já estou formada há 3 meses, ainda não trabalhei. Mas continua. Aí, você vai ver o Instagram da pessoa é fechado, tem foto só comendo pizza lá, vai com a família. Eu falo, gente... Né? O meu perfil é único. Eu não tenho um perfil pessoal. Eu também não. O meu é único. Então, assim... O que tem que ter? Um cuidado do que você vai postar, né? Mas eu foco muito, coloco uma outra coisa da minha vida pessoal, mas geralmente é de trabalho. E aí eu foco no trabalho. Então, eu procuro ir mostrando ali coisas que as pessoas olham e falam, quero contratar essa menina.
Então, eu vejo muito isso. Esse empreendedorismo falta. Então, o precificar, o como me vender. Tem gente que fala, não, eu não quero ir para o online. Tudo bem, mas você tem que apresentar alguma coisa online. Sim. Se você não está online hoje, você não existe. Não existe. Não existe. A pessoa quer saber quem você é, quer olhar seu rosto, quer ver como você fala, como você se porta. Às vezes a pessoa nem pergunta o seu Instagram, porque às vezes acontece isso. Qual o seu Instagram? Ela pega o seu nome ela mesma, sem falar nada, vai lá te procurar na rede social, entendeu? Ela vê, sem você saber, o seu trabalho. Então, você tem que estar na rede social. A rede social é a sua vitrine. É a sua vitrine. Tem que mostrar também quem você é, porque acontece muito, Camila, acontece muito. Tem uma pessoa que a gente vê na rede social, tal, daí chama para algum momento, às vezes até não pode para algum evento. Aí a pessoa chega pessoalmente e você fala, gente, é aquela pessoa lá, totalmente diferente. Diferente. Então, a gente vê, às vezes, uma pessoa dar certo, as pessoas querendo copiar, né? Não, mas seja você, seja autêntica. Por exemplo, eu sou assim, né? Eu falo pra caramba, me perco, volto, entrego. Então, eu vou estar com um cliente ali que vai ser mais extrovertido, mais prático, mais funcional, né? E tem gente que vai querer uma PO mais séria, mais centrada, quase uma advogada, assim, sabe? Muito aquela postura. Então, é isso, e tá tudo bem. E aí, faz aquilo que eu falo. Tem gente que não consegue vender porque está tentando atrair um cliente que não é o perfil dela. Sim. Que ela viu que dá certo para alguém, mas não é o meu perfil, e às vezes fica num limbo, patinando. Assim. Então, eu falo, encontre o seu meio, né? A sua forma de fazer. Eu já escutei também profissionais falando assim, Camila, eu botei meu preço lá embaixo, porque senão eu não ia fechar. Eu fiquei com medo, ficou muito alto. Mas você passou o orçamento para o cliente? Não, mas eu achei alto. Falei, tá, mas o que é alto para você pode não ser alto para o outro e vice-versa. Você está desmerecendo o seu trabalho. Exato. Então, exato. E a gente vê também assim, eu preciso mostrar que eu estou trabalhando. Se eu estou ganhando ou não, é outra coisa. Aí... Então, eu falo, gente, se organiza aí, né? Porque se organiza aí. Não tem problema você fazer uma permuta, uma parceria, não tem. Mas ela tem que ter benefício. Tem que ser bom para os dois. Né? Você tem que escolher o que você quer fazer. Então, coloquei meu preço embaixo para fechar um projeto. Né? Não é. Como também acontece muito, pessoas que cobram por região. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que você tem o seu valor, o seu preço. E aí, assim, o grau de dificuldade de projeto... Por exemplo, quando eu estava em Curitiba e eu fechava projeto aqui, eu tinha outros custos que eu tinha que considerar. Passagem, hospedagem, alimentação. Sim. Né? Então, faz diferença. Mas aqui, não, eu tenho um valor para a Zona Sul, um valor para a Zona Oeste. Eu não acho isso válido. Eu não acho uma boa estratégia. Então, você tem que estar ali na média do mercado, né? Para estar ali no meio. E, de repente, você não está sabendo vender. Porque também tem isso. A pessoa olha... E ela avalia o valor pelo que você está fazendo, né? Pelo que a tua vivência. Mas tem que ver pela vivência do cliente. Que eu falo, o vendedor de Ferrari talvez não tenha uma Ferrari, mas ele tem que falar um valor de uma Ferrari com a naturalidade como se ele tivesse uma Ferrari. Sim. Porque ele entende o valor de uma Ferrari. Né? A gente pode pegar um carro popular, vai levar igual a Ferrari, não vai chover dentro, mas tem o valor. Né? Então, o que eu falo, não é o preço, é o valor. E aí a pessoa não tem segurança, só que também ela não entendeu o que ela entrega. Ela não entendeu o que ela entrega. Se o cliente fala, nossa, tudo isso, ela se assusta. A primeira coisa que ela faz é baixar o preço. Exatamente. Fala, não, é tudo isso, mas olha só, tem isso. Eu já fiz orçamentos de mudança que o cliente falou, Ana, puxa, muito mais alto do que eu pensei. E você tenta encaixar. Então, assim, eu parcelo, eu consigo... Você parcela? Parcelo, eu faço várias opções. Se faz à vista, eu consigo melhorar Mas o preço. você tem máquina de cartão? Tem máquina de cartão. Então, eu parcelo. E, às vezes, o cliente fala, não, mas puxa, tal. Aí eu falo, olha só, eu posso fazer uma arrumação para você. Ele, como assim? Eu falei, organização é isso. Aí eu abro. Aí ele olha, assim, tudo no gabarito, tudo com cor, tudo certinho, com produtos novos, né? Tudo selecionado, categorizado. Manual da casa, dependendo da casa, porque ela é muito grande. Tem muitos funcionários. Agora, eu falei, uma arrumação eu faço assim, eu mudo, eu coloco todas as camisetas aqui, todas as calças aqui, todas as calcinhas ali, todas as cuecas ali, as panelas aqui, te apresento e sai. E aí você vai vendo do teu jeito. Ou seja, eu resolvo o teu problema. Tiro daqui, coloco aqui e você fica habitável. Mas, assim, não vou dobrar com gabarito, não vai ter aquela excelência na entrega, mas resolve. Então, tem cliente que fala, eu quero arrumação. Então, eu faço um pacote de arrumação também. Tem pior que fala, não faço, não tá no meu padrão. Eu falo, mas... Peraí, eu não vendo um padrão, eu vendo uma experiência. Se para ele aquela experiência serve e eu posso entregar, eu faço. Tá tudo bem. Muito claro, isto não é uma organização. E já aconteceu do cliente fazer a arrumação, passar um tempo falando, eu quero organização. Agora eu quero organização. Agora eu quero organização. Entendeu? Como já aconteceu do cliente contratar uma arrumação, eu peguei uma mudança que veio pronta. E aí, o que acontece? Eu planejei um tempo, só que pelas caixas, né? A gente começa a ter essa experiência. Só que tinha, assim, caixa que tinha um item. Uma caixa dentro de organizada. Então, eu previ 2 dias, em um dia estava pronto. Então, eu virei para a equipe e falei, gente, vamos arrumar, vamos organizar que dá tempo. Aí, a gente dobrou no gabarito, pôs tudo. Tanto que ela chegou lá.
você fez a mais, né? Eu falei, eu fiz por isso, 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 e o tempo deu. Deu certo, né? Funcionou. Então, é isso. E ela ficou felizona. Ela, Ana, era isso que eu queria. Né? Como às vezes chega o cliente, Ana, eu tenho um budget de tanto. Aí eu sento e falo, portanto, vamos fazer o seguinte, eu consigo fazer isso, isso, isso. Resolve? Resolve. E tá tudo bem. Então, você tem que negociar, né? Tem que entender tudo. E geralmente, o cliente vem e pede para você terminar depois. Né? Pede pra você terminar depois. Agora, fala pra gente da Ampop. Nosso tempo... Ai, gente. Vai embora, né? A gente vai embora, mas vamos falar da Ampop. Muita gente não conhece a Ampop. Isso. A Ampop é a Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade. E a gente tem uma meta esse ano que é trazer o P da produtividade junto, né? Então, a gente vai trabalhar bastante isso também. Mas ela é uma associação nova, né? Ela acabou de completar 10 anos agora em março. Eu assumi a gestão agora em janeiro com a minha diretoria e todo o pessoal que trabalha lá comigo, dos coordenadores, dos comitês. E é um trabalho, assim, voluntário mesmo. Então, assim, o pessoal que está lá, inclusive, eu queria agradecer todo mundo que está lá comigo, porque, olha, é corrida, é suado, mas é um propósito, né? Então, a gente está lá por um propósito. Porque se esse mercado der certo, a gente tá bem. Se ele não der certo, a gente vai ter que correr muito mais, né? Eu brinco muito isso. Então, a gente está nessa união com os fornecedores, com a indústria, com as lojas, com as parcerias. E a gente está esse ano a gente tem um projeto de entregar também um conteúdo dessa mentoria para o pessoal que chega, não chegar tão perdido como a gente está falando, sabe? Então faz um curso. Com o boom, né, de aquecimento do mercado, surgiu muita gente surfando marketing digital e vendendo cursos de péssima qualidade, gente que nunca atuou querendo ensinar as pessoas o que fazer. Então, assim, muito delicado, vindo muita gente despreparada para o mercado, sabe? Então, a gente está travando uma batalha com isso também, porque a gente quer que o mercado cresça, né? Mas cresça saudável. Então, até numa forma de orientar, quer fazer um curso? Tem aqui pelo menos um critério, né? Segue mais ou menos isso aqui. Qual que é o básico que a pessoa tem que sair dali entendendo, né? Ética. A gente tem bastante questão de ética que a gente tem que resolver. E a gente vem trabalhando, mas num formato de informativo, né? Então, a gente vem informando, avisando. E a Imersão Ampop é o evento que a gente faz, anual, em São Paulo, porque a Ampop em São também... Paulo, em São Paulo. Porque é o lugar mais no centro, né? Então, vem gente com mais facilidade de todos os lugares. E ele tem o objetivo de juntar, né, personal organizer, não é só para associado, a gente faz ele para todo mundo, o associado ele tem vantagem. Esse ano eu quero ir. Não, esse ano tá incrível, esse incrível. Ano eu vou. Gente, tem o site lá, posso falar? Pode, então entra lá, veja lá, imersãoampop.com.br. Esse ano a gente tem o Otaviano Costa palestrando com a gente, o Diogo Arraes vai estar lá com a gente. Vários personal organizers, a Paula Furlano Sul, que faz um trabalho incrível, a Gabi Correia, de Porto Alegre, que faz um trabalho maravilhoso. Vai ter expositores, com a Nanda Abreu, que é do Nordeste. Aí tem indústria já com a gente, fornecedores. Vem o pessoal de acrílico. Tá vindo um pessoal novo, assim, muito sabe? Legal. De essências. Então, é um mercado bem bacana. Vai ser 17 e 18 de maio. E a gente vai falar muito disso, de empreendedorismo. 17 e 18 de maio. Vou até colocar na minha agenda também, porque esse ano eu vou. E se você não é personal organizer, mas gosta do tema organização, universo. vai para lá também. Até uma empreendedora, porque a gente vai falar de Google Ads, a gente vai falar de financeiro. Isso é muito legal. A gente vai falar de você tá bem para cuidar do outro, que tem isso também, né? Então, é saúde emocional, a gente vai falar. A gente tem o quadro POs Fora da Caixa, que são as meninas que fazem esse nicho super especial. Tem os meninos na organização, a gente vai falar com 4 personal organizers homens. Atuantes mesmo na organização, que é muito legal para entender os desafios. Vai ter esse painel de precificação que a gente vai fazer meio que junto, sabe? Para falar sobre isso, fórum de precificar, né? O perfil do cliente. Quem mais que a gente vai ter? A gente vai falar sobre afeto, né? Organizar com afeto, aquela coisa de colocar o carinho ali, o amor naquilo, né? A Maricelma, que fala sobre isso, ela fala, vocês curam a casa, né? Vocês têm um trabalho de curar a casa. Então, é muito sério o trabalho que a gente faz. E a gente está buscando tudo isso. Esse ano tá bem incrível. Então, a gente vai falar de comunicação. Vai ser muito legal. Muito bacana mesmo. Eu fui 3 vezes. Mas você está falando do POB. Não. Que era o Personal Organizer Brasil, porque a imersão teve o primeiro ano passado e vai ter o segundo esse ano. Então é então isso. Então é um evento também. Ele teve isso. o último em 2022. Foi. Parece que ele volta tem tempo. Que vem, alguma coisa assim. A gente sempre teve presente, então as pessoas confundem, né? O Pop sempre teve lá, porque nasceu todo meio junto, né? Todo mundo se ajudando. Também era um evento incrível. Ele teve o último em 2022. E aí a imersão a gente fez porque a Ampop também participou da criação do Dia Mundial da organização. Porque a Ampop faz parte da IFPOA, que é a Federação Internacional. Então, são 15 associações fora no mundo todo, que tem todo um critério. Você aplica para entrar, tem que ter um mínimo de associado, tem que ter várias questões lá. Então, a gente, quando conversa várias coisas, também a gente está falando com o mundo, né? Então, tem personal organizer na Itália, na França, no Reino Unido, no Japão, na Coreia, em Taiwan, Estados Unidos. E essa troca é muito bacana. Inclusive, a gente acabou de aprovar em Assembleia agora o associado internacional. Então, os brasileiros que atuam fora do país, em breve a gente vai trazer essa notícia. Já trouxe um spoiler aqui.
vai poder se associar justamente por essa troca, né? O pessoal que atua em Portugal falando, o mercado aqui é totalmente diferente. Totalmente diferente. E tem muito isso, né? A PO pega um cliente que está se mudando para Portugal, faz uma parceria com uma PO lá, recebe aqui. Então, a gente está trazendo. Um mercado dominado por mulher, ele é muito passional e emocional. Exatamente. Então, a gente tem umas barreiras aí. Mas, aos pouquinhos, a gente vem trazendo essa união. Gente, tem que dar certo, Com né? certeza. A Ampop, então, tem curso, né? A Ampop, ela não faz curso. Ela não faz curso, mas a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo um trabalho para poder indicar os cursos bons. Para que as pessoas, quando forem fazer um curso, a gente, nós indicamos esse. Entendi. Mas partindo de critério. Então, nós estamos, nesse momento, selecionando esses critérios, conversando, trazendo algumas escolas tradicionais para participar do estudo. E aí, desenvolver isso para organizar, né? Para deixar bem organizadinho. E também estamos buscando o nosso CNAE, né? Que é o nosso Código para Atividade Econômica. Que isso aí fica no governo. Então, a gente vem fazendo um trabalho bem grande e trazendo cada vez benefício, né? Também para o associado. Então, a gente quer colocar um plano de saúde, quer colocar alguma forma de seguro para quem trabalha com mudança. Então, a gente tem várias coisas que a gente tem um interesse em colocar. E aí, a gente tem que ir caminhando e crescendo. Mas é um lugar muito bacana para você que tem uma empresa ou uma indústria queira conhecer. Temos um Ampop apoiador. Né? Quer fazer uma parceria com uma personal. Não sei quem que eu escolho, o que eu faço. A Ampop está lá. Né? Hoje a gente tem várias parcerias de workshops em grandes centerlar no Brasil todo. E a gente vai representando a Ampop, a marca, e trazendo essa seriedade, né, do trabalho. Qual que é o site mesmo? Repete, Ana. Tem o da Ampop, né? ampop.com.br. E o do evento é o imersãoampop.com.br. Aí tem toda lá a programação, tem tudo que vai ter lá. Ai, eu tô animada. Tem uma agência de turismo, tem caravanas que a gente está se organizando para ir junto. Vocês têm mais ou menos noção de quantas pessoas vão estar nesse evento? Então, ano passado a gente teve 500 pessoas. A gente fechou as inscrições antes porque lotou. E esse ano a gente foi para o Promagno, né? Então, a gente tem capacidade para 1.000. Então, até 1.000 a gente recebe tranquilamente. Então, a gente dobrou porque ficou pequeno o evento do ano passado. E já está aberto? Já, desde o ano passado. Já tinha se inscrevendo. Fazer isso hoje. Os anúncios vão começar a aparecer. Quem estiver aqui num podcast, o Google é danado, né? Ele lê pensamento. Vai começar a receber anúncios já. Então, estão convidados para vir conhecer o nosso mundo. Eu vou. Estarei lá, com certeza. Ana, queria muito agradecer a sua presença. Foi maravilhoso a gente conversar. Acho que a gente conseguiu falar, né, muito sobre esse universo dessa profissão, né, que está crescendo, que é uma profissão maravilhosa, que eu tenho o maior orgulho em fazer parte. Muito obrigada. Você quer falar um pouquinho, algum recado final? Eu queria agradecer, gente. Eu estou bem feliz. Eu estou me achando. É o primeiro podcast que eu participo, de verdade. Na verdade, nunca participei nem no de mentira, mas de verdade, assim, eu estou bem feliz. Eu acho muito legal. Eu amo falar disso, né? Eu ficaria aqui horas. Eu me perco. Eu me perco. Então, qualquer coisa pede mais que eu volto. E a gente está aí. A Ampop está aqui, o meu perfil também está lá. A Camila depois compartilha. Não, fala pra gente qual que é o seu Instagram. Ana Alarcon, Personal Organizer. Ana Alarcon. Personal Organizer já vai Vamos achar, seguir. Tá lá. E também converso com as pessoas no direct. Eu cuido do meu Instagram. E a gente está aqui para levar a organização para o mundo. Muito obrigada pelo convite, fiquei feliz. Eu queria agradecer a Ivana, que me indicou aqui, a Portela maravilhosa, super dentro da Ampop, sempre atuando. Maravilhosa. Incrível. E um beijo para todo mundo. Eu espero vocês na imersão. Com certeza. Gente, obrigada. A gente está terminando mais um Pós Tudo no Lugar. Segue a gente nas redes sociais, Cami Filgueiras, Pós Tudo no Lugar lá no YouTube. E muito obrigada. A gente tem um encontro marcado na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, obrigada.